Olá, sou o jornalista Wilson Silvestre, esse é o canal Hoje News, trazendo as principais notícias aí do dia que certamente vão impactar aí no dia a dia das pessoas e principalmente de quem acompanha a política. Hoje temos três assuntos para discutir, como fazemos todas as terças e quintas-feiras, com o Dr. Paulo Goiás, de Brasília. A gente vai comentar sobre a possível fritura que está sendo encaminhada, ou pelo menos começando, com a ministra da Casa Civil, Flávia Arruda, que teve uma ascensão meteórica. Ela, evidentemente, foi bancada pelo Centrão, mas, segundo especulações, e o próprio antagonista publicou isso, dizendo que ela caiu em desagrado do presidente Jair Bolsonaro. E já sinalizou ao Centrão procurar um outro nome. Bom, a gente vai falar rapidamente sobre isso, né? É evidente que se acontecer é ruim para a ministra Flávia Arruda, que é deputada federal. Ela é do PL do Distrito Federal, estava em franca ascensão, cotada até para disputar o governo do Distrito Federal, embora ela fale que a busca dela é pela única vaga ao Senado pelo Distrito Federal. E o segundo tema é sobre esses ataques do presidenciável Ciro Gomes em cima do PT. O que é que significa isso? Significa que ele está tentando quebrar a polarização entre Jair Bolsonaro e Lula da Silva. E o terceiro assunto, evidentemente, que é um assunto polêmico, o ministro Edson Fachin determinou a polícia, ou pelo menos autorizou a Polícia Federal a investigar aquela denúncia contra o ministro Dias Toffoli, ex-presidente da Suprema Corte. Bom, para falar sobre isso, vamos convidar agora o Dr. Paulo Goiás para bater um papo com a gente sobre esses três principais assuntos. Dr. Paulo, é um prazer tê-lo aqui conosco novamente. Espero que nós tenhamos aí para os nossos, principalmente os nossos internautas e também os nossos espectadores e telespectadores que acompanham esse bate-papo nosso aqui no Hoje News, tenham um esclarecimento melhor sobre esses fatos, esses três fatos que a gente lembrou aqui. Bom, doutor Paulo, eu começo perguntando ao senhor, Flávia Arruda realmente vai ser fritada ou não vai? O senhor não acha que isso ficou ruim para ela? Bom, em primeiro lugar, Silvestre, é um prazer estar aqui novamente. Agora, lembrando que quem deu essa notícia foi o antagonista. E o antagonista tem o hábito de querer fritar gente do governo. Então, não dá, neste momento, para dar 100% de credibilidade ao antagonista. Até porque ele usa aquela teoria do professor Roberto Mentor, que é a profecia do autorrealizável. Qual seja, a mentira repetitiva, ela acaba se tornando uma verdade e é uma forma de manipulação da opinião pública. Eu sempre chamo a atenção, e vi até o Caio Coppola chamar a atenção sobre isso também, é de que quando você publica, como no caso da Petrobras, no sábado, que ela ia ter um prejuízo de 100 bilhões, porque isso publicado num sábado pela Folha de São Paulo, porque o presidente teria trocado o presidente da empresa, na segunda-feira houve uma queda das ações significativas e logo em seguida elas voltaram a crescer. Ou seja, era uma mentira autorrealizável e eu acredito que o antagonista está nessa linha também. Em primeiro lugar, não acredito que o presidente da Câmara ia confrontar diretamente o presidente da República. Em segundo lugar, não acredito que a Flávia seria prematura de querer tirar o Ricardo Barros neste momento. Então, me parece que não tem alguma coisa aí que precisa melhor ser esclarecido. Agora, se for verdadeiro, realmente a Flávia entra na linha de tiro e isso muda a sucessão do Distrito Federal.
Doutor Paulo, então vamos agora ao nosso segundo tema aí, que é Ciro Gomes. Ciro Gomes, como todos já conhecem, é explosivo, o que a gente chama em política é nitroglicerina pura. Ele andou aí defenestrando o ex-presidente Lula da Silva, que ele considera como o maior corrupto que o Brasil já teve. Como é que o senhor viu essa declaração, doutor Paulo? Bom, em primeiro lugar, eu considero que o Ciro Gomes, ele vive nas nuvens brancas. E ele está num momento muito difícil. Por quê? Com a pesquisa Datafolha, manipulada ou não, ela criou um sentimento de que somente o Lula pode enfrentar o presidente Jair Bolsonaro, que os demais nomes colocados são inviáveis. Com isso, deve estar havendo uma pressão do PDT para que o Ciro Gomes retire a candidatura para que o PDT possa apoiar o Lula. E ele precisa, neste momento, descaracterizar o Lula para poder viabilizar a própria candidatura. A bem da verdade, o centro-direita, o centro-esquerda e a esquerda não conseguiu até agora um candidato viável politicamente para enfrentar o presidente Bolsonaro e que seja viável. Terceira via, me parece que ela já acabou. Vamos ter nomes aí postos, mas me parece que elas não vão levantar voo. Vamos aguardar os fatos. Agora, acho que Ciro bater no Lula significa que inviabiliza uma aliança futura. O senhor não acha que é um tanto cedo para dizer que a impossibilidade de uma terceira via? Vamos entender o seguinte, se tem, em média, 40% que não quer os extremos, ou seja, não quer nem esquerda nem direita, ou Bolsonaro ou Lula, o senhor não acha que é possível construir aí, quebrar essa polarização, já que o Ciro está tendo dificuldade para quebrar essa polarização? Ele não agrega do centro-direita que ele gostaria. E nem parte do centro-esquerda que ele gostaria. Então, assim, o senhor não acha que pode aí, digamos assim, é um tanto prematuro dizer que não é o momento, ou pelo menos é impossível encontrar um candidato que quebra essa polarização? Bom, nós estamos em maio. Em abril deverá ter as definições das filiações partidárias no início de abril do ano que vem. Até agora, os nomes propostos, vamos lá, a análise de cada um. Luciano Huck, saiu o candidato, não decolou, fechou o contrato com a Globo para substituir o Faustão. O Tarso Gereissati levantou voo e o voo estabilizou e está em queda. O Ciro Gomes não consegue decolar. Nós temos quem mais aí? O Dória. O Dória acabou de perder a prefeitura de São Paulo, que vai para o Michel Temer com o PMDB, e sendo que o atual prefeito tem um certo carinho pelo presidente Bolsonaro. Ao mesmo tempo, Dória está perdendo o apoio do Alckmin, que deve mudar de partido para ser candidato a governador. Nesse cenário, Dória já está esvaziado. O namorador, o governador do Rio Grande do Sul, este me parece que o voo dele já acabou. E sobra quem nesse cenário, neste momento? Não há um candidato. O Mandetta fica em casa e acabaram deixando ele em casa. Não vejo uma sucessão, a não ser que surja um nome, e eu tenho falado muito aqui, e eu não apoio o Caiado, mas eu acho que é o nome que o centro tem para fazer frente a esse cenário. Mas não acredito que o Caiado vá querer mais uma aventura política. Vamos para o nosso terceiro tema agora, doutor Paulo, que é a decisão do ministro Edson Fachin autorizando a Polícia Federal a investigar o seu colega e ex-presidente da Suprema Corte, Dias Toffoli. Você não acha que isso aí é uma coisa estranha? Porque, considerando que o Fachin não tem lá grandes assim um currículo que possa permitir que ele vá levar isso à frente. Você não acha que isso é um jogo de cena para mostrar uma certa independência da Suprema Corte? Bom, em primeiro lugar,
o ministro Fachin havia negado a investigação em face das denúncias do Sérgio Cabral realizada em delação premiada. Há uma guerra interna entre a Polícia Federal e o Ministério Público para saber quem pode fazer delação premiada. Nós sabemos que as delações premiadas anteriores, elas não chegavam a ministro, nem os advogados que conduziam a delação e nem os investigadores queriam apurar ministros de tribunais superiores, para não haver desvio de foco de atenção. Me parece que agora o Fachin se sentiu acuado e não teve como não mandar investigar o Toffoli. Agora, o mais grave não é ele mandar investigar o Toffoli. Acredito eu que o ministro Toffoli deveria ter a hombridade de pedir o afastamento temporário a fim de permitir a investigação das denúncias graves contra ele. Veja que até agora ele não respondeu essas denúncias. É grave quando um juiz é acusado de corrupção na condução de um processo. E isso faz com que o ministro fique suspeito e ele deve tomar medidas drásticas ou desmentir o fato ou se afastar para que a apuração possa ser feita. Aguardamos que o ministro Dias Toffoli peça afastamento do cargo para facilitar a investigação contra ele, ou venha a público esclarecer os fatos. Bom, doutor Paulo, chegando mais um final de um bate-papo que nós fazemos toda terça e quinta-feira. Na próxima quinta-feira certamente teremos temas aí importantes. E agradecê-lo aí pela participação mais uma vez aqui conosco no Hoje News, contando aí os bastidores do Serpentário Político de Brasília. Eu é que agradeço a oportunidade de estar aí no Hoje News e desejo a todos um grande abraço e que tenham uma semana feliz. Lembrando sempre, o doutor Paulo Goiás é um especialista em direito eleitoral, administrativo, conhece como poucos aquele serpentário político que permeia ali a esplanada dos ministérios. Bom, é isso e até uma próxima oportunidade para a gente bater mais um papo, trazendo informações, opinião e também informações que vão impactar na vida de todos nós. Até a próxima!